E aí galera, esse daqui vai ser um vídeo que eu vou estar gravando para demonstrar uma refrigeração à base de Peltier. Lógico que aqui eu estou usando uma placa de notebook, no caso também é um processador de notebook, se não me engano é um de 35 watts, então o dissipador que eu estou usando aqui ele já é bem grande para um notebook. Então é de se esperar talvez 50 graus em stress, 55 talvez, pelo tamanho do dissipador. Mas também eu preciso falar que não tá das mais eficientes a forma que o dissipador tá aqui. No caso, como pode ver, ele tá solto aqui. Ele só tá preso pela pasta térmica. Então não tem nada preso. A única coisa que tá presa ali é uma chapa de cobre que tá em cima do processador. E aí, o que tá solto é a Peltier, que eu deixei em cima, e esse bloco tá em cima da Peltier. Então é desse jeito que eu tô fazendo refrigeração. E no caso eu tô também usando pasta térmica branca. Não é... É basicamente a pior que tem, mas como precisa até que de bastante pasta para fazer contato e já veio com a Peltier que eu comprei, eu acabei usando mesmo, já que eu não tenho muita pasta térmica. Bem, mas enfim, as especificações por enquanto, o que a gente tem é um i3 de segunda geração, é um 2328M. Ele é um i3 até que não é o mais básico que tem, eu acho que ele é um nível acima do mais básico, que seria o 2310M. E como pode ver, ele é um processador de 35 watts. E por enquanto ele está em estoque, né? Ele tá... Não, em estoque não, ele tá sem carga, né? E... Sem carga, ele fica aqui em 46, 47. Ele bate às vezes 45. Aqui, ó, ele sobe um pouquinho quando chega lá nos 14, quando o Windows decide fazer um processo aí. Mas por enquanto são essas temperaturas que a gente tem. No caso, eu vou deixar aqui o processador estressando um pouco e vou ver qual que é a máxima que ele vai bater. Bem, então aqui já deixei o processador estressando um pouco, né? No CPU-Z mesmo, não tô usando a AIDA não, que é pago, né? E sei lá, eu já tenho o CPU-Z aqui, ele já funciona. E no caso, a pontuação média desse processador é mais ou menos 500 pontos, né? Aqui ele vai descendo conforme vai fazendo teste, porque ele vai esquentando mais. E aqui a temperatura máxima que chegamos é em 83, 82 graus. Ele está flutuando entre essa temperatura. Eu não sei se eu deixar mais uns 5 minutos, se ele vai subir um pouco mais. Mas por enquanto, dá pra perceber que eu acho que ele não vai subir muito mais que isso não. No máximo subiria eu acho que até um 85. Enfim, então no caso que a gente vai agora botar a Peltier para trabalhar. Ah, outra coisa que dá pra perceber, né, que a pontuação tá chegando a baixar um pouco aqui, né. Eu não sei se ele tá baixando para manter entre 82 e 83, sendo que a temperatura máxima acho que é 90, né, mas... Bem, vamos ver se com a refrigeração da Peltier isso daqui muda. Bem, então antes de mais nada, eu vou dar uma explicada no conceito da Peltier, né, que é o que faz... é o que... Eu vou explicar a parte interessante de se usar uma Peltier para resfriar o processador. No caso, o Peltier é essa pastilhinha aqui. Eu estou usando uma Tech 1 12706. Esse 06 no final significa basicamente quantos amperes ela aguenta, né? No caso, então, essa daqui é uma de 6 amperes, 12 volts. No anúncio dizia que ela é de 60 watts, mas se você aplica 12 volts e 6 amperes, dá mais ou menos uns 70 watts. Então, não sei ao certo se é 60 ou 70 watts, mas, bem, é próximo disso aí. Como que ela funciona? Basicamente, ela vai ter um lado que vai esfriar e um lado que vai esquentar. Então você vai aplicar energia nela e o que ela basicamente faz é meio que forçar a transfusão de calor, né? Então ela meio que vai esfriar muito de um lado e vai meio que forçar a energia que ela tá tirando daqui pro outro lado que vai esquentar. No caso, isso daí não é um processo perfeito, né? Então ela vai esquentar muito mais do que esfriar, mas já é algo muito bom. Então a gente, eu acho que não deve tanto tomar isso daqui como um refrigerador, e sim como um forçador do fluxo de calor.
Então, no caso, seria bom que a gente tivesse como regular, né? Tipo, o quanto de calor que ela vai forçar. E, basicamente, o que eu vou fazer aqui é ligar, né, agora. Então, o que a gente pode ver é que, por enquanto, aos nossos arredores... Calma aí que eu tô mirando um pouco mais pela placa. A gente tem uma temperatura de 26, 25 graus aqui em volta. Meu quarto está um pouco quente até. Mas é basicamente essa temperatura ambiente. E o que eu primeiro vou usar vai ser uma fonte de 12 volts e 2.5 amperes. No caso, essa fonte ela não vai, né, usar toda a força da Peltier, porque ela é de 2.5 amperes. Eu acredito que a tensão dessa fonte vai baixar para uns 6 volts. Eu depois vou pegar um multímetro para ter certeza. Mas dependendo do quanto baixar, eu posso medir quantos amperes que realmente vai estar usando. Porque ela talvez ultrapasse um pouco de 2.5. Mas por enquanto vai ser essa fonte que eu vou usar. E depois dessa daqui, eu vou tentar usar essa daqui, que é uma fonte de notebook. É uma de... meio que uma fonte para teste padrão de notebook, regulável. E ela é bem vagabundinha até, mas chega a 4.5 amperes aqui nos 12 volts. Para chegar a 5 eu teria que usar 20 ou 24 volts, o que eu não vou fazer. Mas ela basicamente também pode passar um pouco de 4.5, talvez vai dar uma forçada na fonte. Talvez ela dê uma estragadinha, mas eu tenho várias dessas até. Tanto é que eu estou usando uma para alimentar essa placa aqui. Então, bem, é basicamente isso. Agora eu vou ligar a Peltier e vou fazer o teste em estoque. Bem, então acabei de ligar a Peltier, que está ali. Podem ver que ela está... os fios que estão saindo daqui são da Peltier. Estão ligados a uma fonte que está conectada lá embaixo. E o que a gente tem é que a temperatura realmente está baixando bastante. Então no caso eu estou usando a fonte de 12 volts. E a gente está começando a ter umas temperaturas até que bem interessantes. 21 graus, que já chega a ser abaixo, né, da temperatura ambiente. Ela vai ficar variando bastante por enquanto. Ali, ó, chegou a 17. Então, por enquanto é isso. Eu vou deixar mais um pouco aqui e enquanto isso eu vou ver. Eu vou ver se eu consigo medir. Se eu não me engano, esses termômetros aqui eles não são bons para medir dissipadores de alumínio, metais no geral. Mas por enquanto tá 31 graus aqui. Eu vou encostar o dedo só pra ver se realmente... Tá, eu poderia dizer que tá uns 35 graus, eu acho. Tá quentinho até, tá morno. Mas eu acho que 40 graus não está não. Não deve estar acima de 40 graus esse dissipador. Eu só não consigo saber quanto que a Peltier está em si. Mas aqui a gente já pode ver que, bem, tá sem carga, né, o processador, mas olha essas temperaturas. A gente chegou a bater 12, 15... Tá variando bastante até, não sei se é alguma coisa da própria medição que tá um pouco errada. Olha, 9 graus, 11. Então, bem, tá bem frio. E agora eu vou fazer o teste de estresse. E vamos ver qual é a temperatura que fica. Bem, então aqui já tá um tempinho em estresse. Deixa eu ver se eu consigo ele dar uma temperatura maior agora. Por enquanto a temperatura não tá maior. Deixa eu ver se no dedo... no dedo eu já consigo sentir alguma coisa aqui, hein? Deve estar agora um pouco acima de 40 já. Mas o que a gente basicamente tinha como 83 graus, a gente vê que agora tá lá para os 53, 52 graus. Então a gente tem já uma bela de uma temperatura menor, né? E, bem, basicamente ele tá aqui batendo quase 500 pontos, que é o que ele bate normalmente. Ele não tá batendo lá os 470, que tava um pouco limitado
Não era uma limitação que ia destruir o seu computador, que ia deixar ele lento, mas era uma limitação. Então aqui a gente já não tem mais ela. E aqui, ainda tá subindo a temperatura. Eu acho que isso daqui vai chegar no máximo a uns 60, se eu fosse dizer. Então, bem, é de 83 graus pra 60 mais ou menos. Ou 55, né? Não sei se ele vai subir mais que isso. Pelo jeito talvez não suba. Mas é um resultado bem animador até. Uma Peltier, né? E a gente tá usando basicamente metade da capacidade dela. Agora, eu não sei se eu vou chegar a usar toda a capacidade dela com essa fonte. Mas eu vou tentar colocar ela e eu vou ver que resultados que eu vou ter tendo essa fonte. Ah, e no caso, outra coisa que eu queria mostrar, que até que dá pra ver o jeito que eu fiz aqui, né? No caso, vocês podem ver que eu meio que prendi uma chapa de cobre. A Peltier tá embaixo da chapa de cobre e esse dissipador tá embaixo da Peltier. Então, uma chapa de cobre que, com muita sorte, eu não precisei fazer nada nela pra ela encaixar. Ela meio que os furos já estavam encaixando perfeitamente no furo da placa. E o resto eu só coloquei em cima. Eles não estão pressionados à força, com nenhum parafuso nem nada. Então, isso aqui não tá tão eficiente. Talvez dê pra deixar um pouco melhor essa refrigeração. E aqui já subiu um pouco, uns 2 graus a mais, né? Já estamos em 57. Eu diria que realmente eu acho que a temperatura que chegaria seria uns 60 mesmo. No pior dos casos. Aí eu já subiu pra 58. Mas são resultados muito bons. Muito bom mesmo. E isso com metade da capacidade. Agora, vamos para outra fonte. Bem, eu acabei ligando a Peltier aqui, nos 12 volts dos 5 amperes, e o que aconteceu foi que não foi tão eficiente assim. No caso, eu cheguei numa mínima de mais ou menos 22 graus. Com os outros que estavam numa menor tensão, no caso uma menor corrente, né? Tava indo melhor. Isso é porque, basicamente, a Peltier, vocês podem ver aqui que ela é uma plaquinha, bem fininha até. E o que acontece? Um esfria e outro esquenta. O lado que esquenta, ele é bem próximo do lado que esfria. E, como eu disse, ela não é tão eficiente assim. Então, o lado que esquenta vai esquentar mais do que o que vai esfriar. Então o que acontece? Se você não tiver uma dissipação de calor tão boa no lado quente, o lado frio vai começar a esquentar por causa do lado quente, né? Então, basicamente, às vezes acaba sendo melhor você ter uma corrente menor passando por essa Peltier do que maior. Então, no caso, pelo jeito meio termo ali foi os 2.5 amperes, que devem dar mais ou menos uns 6, 8 volts talvez, porque eu não sei quantos amperes realmente chegou na Peltier. Mas agora esse cenário talvez mude se eu deixar o processador em estresse. Então é basicamente isso que eu vou fazer. Eu vou estressar aqui a CPU e eu vou ligar a fonte com a Peltier trabalhando no talo. Calma aí. Ai. Então beleza, aqui tá ligado nos 12 volts, tá ligado na Peltier. E agora já podemos ver que tá em 63, 62 graus. Se ela realmente for eficiente, ela vai baixar um pouco mais disso daqui. Então eu vou esperar um pouco e vou ver se ela vai baixar essa temperatura. Bem, então num cenário de estresse, aqui, né, tá batendo os 503 pontos, a gente pode ver que é basicamente o mesmo resultado que a gente tem. No caso, essa temperatura, a tendência dela é continuar aumentando, né? Então, quando eu comecei, a mínima dela chegou a uns 55 e agora tá chegando a 57, mais pra 58, talvez bata uns 60. Isso daí vai depender muito do quanto que esse dissipador aqui ele vai começar a esquentar, né? Então, pra ter um teste melhor, eu deveria deixar um pouco mais de tempo, mas tô com um pouco de preguiça e também um pouco de receio, né? Porque no caso essa Peltier não é a coisa mais difícil de queimar. Então,
Eu vou deixar pra fazer um teste mais prolongado pra depois, mas eu chuto que isso daqui não passaria de 60 de qualquer jeito. O dia aqui, bem, não tá frio, né? Tá até que bastante calor. Não bastante, vai, tá um pouco calor. Como vocês puderam ver, a temperatura tá meio que 26 graus aqui. Se eu mirar para um concreto aqui da parede, vai dar uns 24 graus, 23,5. Então, não é dos dias mais frios. Basicamente, ele pode chegar a uns 60, um pouco mais, talvez. Mas eu acho que são resultados bem bons. Eu acho que é uma coisa que vale a pena você fazer uma refrigeração à base de Peltier. Eu depois vou tentar fazer um teste com uma dissipação mais limitada na Peltier. Então, no caso, o que poderia talvez caber no notebook, né? Num notebook maior, lógico, no ultra fino isso daqui não seria muito viável, mas talvez sim, quem sabe? A dissipação em cima dele teria que ser muito limitada mesmo para caber no ultra fino, mas bem, o resultado é muito bom mesmo. Eu achei que talvez eu chegasse a uns 70 graus se batesse 83. Outra coisa que eu também esperaria é que ele queimasse, porque o que acontece? Essa Peltier geralmente ela é usada para fazer geladeirinha, fazer bebedor de água. Ela geralmente não chega a ser esquentada em 80, 70 graus assim. Então é uma coisa que eu acho que vale a pena. Eu, no caso, teria que deixar uma dessas Peltiers funcionando por bastante tempo, né, pra saber se ela realmente não queima, se ela realmente é estável. Mas eu basicamente vou fazer outros testes depois. Como eu disse, não tá das coisas mais eficientes aqui, mas até que tá bem parrudo esse dissipador aqui. Tá um tanto quentinho. Tem uma chapinha de cobre ali. A pasta térmica que eu tô usando ela é cinza, também não é das melhores. Eu acho que dá pra perceber que a Peltier também, eu talvez tenha colocado pouca pasta térmica em contato com o cobre. Dá pra ver que tem meio que um espacinho preto aqui, e aqui é o branco da pasta térmica. Então tem coisa que eu ainda preciso ver. Mas no geral funciona. Eu acho que vale a pena se você quiser tentar fazer essa experiência. Se você quiser talvez refrigerar mesmo um CPU de desktop, talvez. A temperatura eu acho que só não pode ficar lá pros 90, né? Mas isso daqui funciona. Outra coisa que também é um pouco, vamos dizer assim, contraditória, é que, bem, aqui a gente tem um processador de 35 watts e eu basicamente estou usando 60 watts para resfriar ele. Isso também é um negócio que deve ser levado em conta. Se eu quiser fazer meio que uma Peltier dentro de um notebook, né, com um sistema interno, eu teria que ter uma fonte consideravelmente programada para essa refrigeração. Então é um negócio a ser considerado também. Mas eu acho que é um negócio viável. E lógico que talvez para processadores um pouco mais quentes e para refrigerações mais limitadas. Bem, na verdade eu ainda não posso realmente dizer que para refrigeração limitada isso daqui vai funcionar. Mas eu acho que tem um belo potencial até. Então, por enquanto é isso. Eu talvez faça outro vídeo, eu não sei. Esse daqui vai ser o primeiro. Então, é isso. Valeu aí, galera.